Olá, meu nome é Júlia Wendling, sou graduanda em Arquitetura e Urbanismo e hoje eu estou aqui para apresentar o artigo que tem como título Indicadores Urbanos para Ação Climática, uma análise comparativa de meio ambiente e mobilidade em Passo Fundo, Rio Grande do Sul e cidades médias do sul do Brasil. Esse artigo foi desenvolvido por mim e também pela Thaisa Leal da Silva, que é professora doutora em Engenharia Eletrotécnica e Computadores. Essa é uma pesquisa aplicada, qualitativa e exploratória, que tem, então, como objetivo analisar os indicadores urbanos de meio ambiente e mobilidade da cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, utilizando como referência indicadores das NBRs ISO 37120, 37122 e 37123 e também ações adotadas pelas cidades médias melhor classificadas no ranking Connect Smart Cities 2025. Essas cidades, especificamente, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Criciúma, Santa Catarina e Ponta Grossa, no Paraná, a fim de propor, então, iniciativas voltadas à mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então, em resumo, essa pesquisa ela integra as normas ISOs internacionais e os rankings nacionais de cidades inteligentes para apoiar o planejamento urbano sustentável e resiliente ao clima em cidades brasileiras de médio porte. O debate sobre cidades médias ele tem ganhado mais força porque parte expressiva do crescimento urbano brasileiro ocorre nessas cidades. Ahn, Essas cidades elas concentram serviços regionais, atraem deslocamentos diários, ampliam frotas circulantes e passam então a disputar investimentos, empregos e infraestrutura. Passo Fundo, que fica situado no norte do Rio Grande do Sul, se insere nesse quadro como polo de saúde, educação, comércio e serviços. A sua relevância regional ela aumenta a pressão sobre o seu sistema viário, sobre a coleta de resíduos, as áreas verdes e também sobre a capacidade de respostas a eventos climáticos. Os efeitos das mudanças climáticas, elas tornam essa discussão menos abstrata. A região sul do Brasil, ela tem registrado maior frequência, né, de episódios extremos, com alagamentos, vendavais, estiagens e também sobrecarga dos sistemas urbanos. Em cidades médias, o risco climático ele costuma aparecer de modo combinado. A impermeabilização do solo, a ocupação das áreas frágeis, a drenagem limitada, baixa arborização nos eixos viários, o transporte público pressionado por custos operacionais e também o predomínio do automóvel particular. Então, dessa forma, o desempenho ambiental e a mobilidade eles não podem ser lidos separadamente. A metodologia utilizada, então, como já citado, né, essa pesquisa é uma pesquisa aplicada de abordagem qualitativa e natureza exploratória descritiva, que é desenvolvida por meio de um estudo de caso com foco na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Esse estudo ele foi estruturado a partir da análise comparativa entre Passo Fundo e as cidades de Caxias, no Rio Grande do Sul, Criciúma, em Santa Catarina e Ponta Grossa, no Paraná, que são cidades médias da região sul melhor classificadas no ranking Connect Smart Cities 2025. A seleção desses municípios ocorreu em razão que, de além do destaque obtido no ranking nacional, possuírem semelhanças climáticas, urbanas e socioeconômicas com o Passo Fundo, que permite estabelecer comparações relevantes com a realidade da cidade de Passo Fundo. Para a pesquisa acontecer, então, ela ocorreu em 6 etapas. Na primeira etapa foi feita a revisão bibliográfica, na segunda etapa, a seleção dos indicadores das NBRs, na terceira etapa, a coleta de dados, na quarta etapa, a análise comparativa, na quinta, a identificação de boas práticas e, por fim, na sexta etapa, a proposição de iniciativas para a cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Como referencial teórico, nós trouxemos os indicadores urbanos, que são instrumento de leitura de um território, e a sua utilidade não está apenas no número final, mas sim na possibilidade de comparar realidades, identificar gargalos e acompanhar a evolução, então, de políticas públicas. Quando padronizados por normas, os indicadores eles reduzem a arbitrariedade da análise e permitem que as cidades distintas sejam avaliadas por critérios semelhantes. Dessa forma, então, a ABNT ela informa que a certificação de cidades e comunidades sustentáveis ela se baseia nas normas. A ABNT NBR ISO 37120, que é de indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida, a ABNT NBR ISO 37122, de indicadores para cidades inteligentes, e a ABNT NBR ISO 37123, que é de indicadores para cidades resilientes.
Além disso, trouxemos dados do ranking, que é o principal estudo do Brasil que mapeia e avalia o nível de desenvolvimento e potenciais de cidades inteligentes no país. Ele trabalha com 13 eixos temáticos, com notas de 0 a 100 e ponderação de valores de referência, objetivos internacionais, metas ODS e universalização e referências. Para além disso, também nos atentamos ao conceito de cidades inteligentes, que são cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação digitais sustentáveis, em seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural. Para o tema desse artigo, a inteligência urbana ela deve estar presente na redução de emissões, na proteção de áreas naturais, na coleta seletiva, na segurança viária, na integração entre transporte coletivo e bicicleta, na drenagem urbana e também na capacidade de operar durante eventos extremos. Aqui, então, começamos a apresentar os nossos resultados obtidos. E conforme esse quadro aqui que traz a posição das cidades selecionadas no ranking Connect Smart Cities 2025, a gente pode observar que a cidade de Criciúma aparece em 16º lugar, Ponta Grossa em 27º, Caxias do Sul em 44º, Passo Fundo não aparece no quadro geral do ranking. Esse dado ele não significa uma ausência de desempenho local nos indicadores, mas ele indica que o município ele precisa consolidar uma agenda mais focada em sustentabilidade, inovação, mobilidade e governança de indicadores. Essa primeira comparação ela evidencia, primeiro, que as cidades selecionadas elas oferecem um recorte regional plausível, porque compartilham características e clima subtropical, estrutura urbana consolidada e papel de centralidade regional, que já foi comentado anteriormente. E segundo, a posição geral do ranking não substitui uma análise por indicador. Uma cidade melhor colocada pode ter desenvolvimento frágil em determinado eixo e desempenho bom em outro. Continuando com os nossos resultados, aqui nessa seção a gente traz os indicadores de meio ambiente das cidades. Nesse quadro, é possível verificar a relação do percentual das áreas designadas para proteção natural, que chega a 21% em Passo Fundo, Criciúma chega a 19% e Ponta Grossa em 5%. A diferença, ela é... E aqui nós temos um dado, um gráfico, né, com esses dados. A diferença, ela é relevante porque áreas naturais, elas cumprem uma função climática direta. Elas reduzem ilhas de calor, favorecem infiltração de água no solo, protegem a biodiversidade, ampliam espaços de amortecimento ambiental. E esse dado, ele precisa ser lido com cautela, porque a existência de áreas protegidas, ela não garante uma conectividade ecológica ou alguma qualidade de manejo equilibrada, né? E isso a gente consegue observar também neste gráfico que relaciona, então, as áreas protegidas e os resíduos sólidos urbanos reciclados. No indicador de emissões de gás de efeito estufa, o Passo Fundo registrou 2 toneladas de emissões per capita, que é o mesmo valor apresentado por Caxias do Sul, enquanto Criciúma e Ponta Grossa eles registram 3 toneladas per capita, que traz, então, este gráfico. Apesar de Passo Fundo e Caxias apresentarem menos emissões de gases de efeito estufa, o levantamento ele aponta, então, que um automóvel privado per capita, observado no eixo de mobilidade a seguir, ele demonstra que a redução de emissões de gases depende da política ativa para deslocamento da baixa emissão do transporte coletivo e na mobilidade ativa. Agora, voltando para o quadro já apresentado antes, a gente traz um outro recorte, que nos resíduos sólidos, o atendimento da coleta regular ela chega a 100% na cidade de Passo Fundo e Caxias do Sul a 99%. 100% em Passo Fundo e Caxias do Sul e 99% nas outras duas cidades, então. A universalização da coleta do Ministério, ela indica que o problema do município ela já não está na retirada do resíduo, mas sim na qualidade da destinação e na expansão da reciclagem, porque é o dado que a gente consegue observar abaixo, onde Passo Fundo recicla 9% dos resíduos sólidos urbanos e 7% dos resíduos plásticos. Ponta Grossa recicla 3% do total e 2% dos resíduos plásticos. Caxias do Sul recicla somente 1% do total e não informou dados sobre reciclagem de resíduos plásticos. Essa análise ela favorece a cidade de Passo Fundo, embora os percentuais eles ainda apontem um amplo espaço de economia circular.
Seguindo com os resultados, aqui nesse quadro, a gente traz o comparativo de indicadores de transporte e mobilidade das cidades. Conforme os dados, né, o município de Passo Fundo ele registrou 10 mortes no trânsito por 100 mil habitantes em 2025, enquanto Caxias do Sul registrou 16, Criciúma 20 e Ponta Grossa 25. Trazemos esses dados também neste gráfico. Essa diferença sugere melhor desempenho de Passo Fundo em relação à segurança no trânsito, mas que não permite uma acomodação, né? O número ele ainda representa uma perda de vidas e esse número ele pode estar associado então a padrões de velocidade, desenho viário, travessias inseguras, fiscalização, iluminação, comportamento de condutores e vulnerabilidade de pedestres e ciclistas. A fragilidade comum nas 4 cidades está na matriz de motorização. Todas registram pelo menos um automóvel privado per capita. Esse indicador ele revela forte dependência de veículo individual, o que faz, o que acaba, né, pressionando as vias, estacionamentos, as emissões e também o orçamento familiar. A participação de veículos de baixa emissão ela é incipiente, é 1% em Passo Fundo e Criciúma 0, Caxias e Ponta Grossa. A transição tecnológica da frota ainda nem tem escala suficiente para alterar uma estrutura de emissões de gases. Que esses são dados que a gente consegue ver, então, neste quadro anterior aqui. A gente também analisou, né, e traz como resultado que Passo Fundo ele já possui ações urbanas implantadas no âmbito de mobilidade, mas carece de novas soluções para qualificar os meios de transporte e a mobilidade da população. A leitura de indicadores ela confirma esse diagnóstico. O município ele apresenta melhores indicadores em termos de segurança viária, porém precisa reduzir a dependência do automóvel, ampliar a rede cicloviária contínua e aumentar então a qualidade do transporte coletivo. Aqui são apresentadas então ações e práticas realizadas pelas cidades analisadas no que tange o meio ambiente e mobilidade, sendo que as ações levantadas elas indicam que a agenda das cidades médias do sul do Brasil elas têm avançado por meio de alguns projetos setoriais. Passo Fundo apresenta bicicletas compartilhadas, Passo Fundo vai de bici, bilhete eletrônico, tarifa única e paradas com conectividade de pontos específicos, o que aponta então uma abertura para a integração modal em diálogo com a análise, né, que foi feita anteriormente. Sobre os indicadores de transporte da ISO 37122 aplicados ao município. Já em Caxias do Sul, a elaboração do inventário de emissões de gás de efeito estufa cria uma base técnica para definição de metas climáticas, enquanto os controladores de velocidades eles representam ações voltadas à gestão da segurança viária. Em Criciúma, existe o Plano de Mobilidade Urbana e o Planejamento Estratégico Municipal, que reforçam, então, a dimensão institucional da mobilidade e da sustentabilidade urbana. Já em Ponta Grossa, a melhoria dos terminais e o reforço da coleta seletiva representam medidas concretas de acessibilidade e sustentabilidade, associadas tanto à qualificação da infraestrutura de transporte quanto ao aprimoramento da gestão de resíduos. O que traz, então, para Passo Fundo uma aprendizagem que não consiste em copiar somente os projetos das outras cidades, mas sim em adaptar esses instrumentos. O inventário de emissões de gás de efeito estufa ele pode orientar metas para o transporte público e os resíduos. Obras de acessibilidade em terminais eles podem qualificar a experiência do usuário no transporte coletivo. Sistemas de controle de velocidade eles podem reduzir o número de mortes do trânsito. A coleta seletiva ela pode ser reforçada por meio de contratos, de centrais de triagens e de inclusão de catadores, né? A bicicleta compartilhada ela pode deixar de ser somente um serviço isolado e pode passar a compor corredores seguros de deslocamento dentro da cidade. E seguindo, então, nessa linha, esse quadro aqui, ele traz, então, estratégias para mitigação e adaptação às mudanças climáticas na cidade de Passo Fundo. A primeira iniciativa proposta é elaborar um inventário municipal de emissões de gás de efeito estufa, porque sem esse inventário, a política climática ela tende a se apoiar em percepções gerais. Com a elaboração do inventário, a cidade ela identifica setores emissores, define metas e acompanha os resultados. Como citado anteriormente, né, Caxias do Sul ele aderiu a esse projeto de inventário, o que é uma ótima referência para Passo Fundo. A segunda iniciativa que a gente traz é a consolidação da infraestrutura verde,
sendo que Passo Fundo ele já possui percentual relevante de áreas designadas para proteção, mas a efetividade climática depende da conexão, do manejo e da distribuição dessas áreas na cidade. Corredores verdes eles podem integrar áreas de preservação, praças, escolas, terminais de transporte, o que vai acabar reduzindo o calor, ampliando o sombreamento e qualificando os deslocamentos a pé e a bicicleta, que já reduz a nossa mobilidade, né? Já favorece a mobilidade. A terceira iniciativa proposta, então, é elevar o índice de reciclagem. O desempenho de Passo Fundo é superior ao de Caxias, Criciúma e Ponta Grossa, mas 9% de reciclagem total ainda indica muita margem de avanço, né? A política ela deve combinar, então, uma coleta seletiva regular, educação ambiental, apoio a cooperativas, rastreabilidade do material, metas contratuais e campanhas por bairro. A reciclagem de plásticos, embora maior em Passo Fundo, precisa ser tratada como indicador crítico devido à baixa circularidade desse material. Outra iniciativa proposta, a quarta, é transformar a mobilidade ativa em rede urbana. O serviço de bicicletas ele é utilizado como meio de transporte de fato quando está ligado a ciclovias seguras. A nossa quinta proposta, iniciativa, é modernizar o transporte coletivo com foco no usuário. Informações em tempo real, pagamento integrado, pontos iluminados, abrigos acessíveis e também prioridade operacionais, que são medidas de baixo custo ou médio custo, quando comparadas à expansão viária da cidade. O objetivo disso é tornar um ônibus previsível, seguro e competitivo para os deslocamentos diários, o que também reduz os automóveis privados na cidade, né? E a sexta e última iniciativa proposta é adotar uma política de segurança viária com metas anuais. Mesmo com menor mortalidade que Caxias, Criciúma e Ponta Grossa, Passo Fundo deve tratar cada morte no trânsito como uma falha que pode ser evitável no sistema. As áreas escolares, travessias pedestres, rotas hospitalares, eixos de ônibus e trechos de alta velocidade, elas precisam de intervenções físicas, fiscalização e desenho viário seguro. Para concluir, os resultados eles mostram que Passo Fundo apresenta um desempenho favorável nos indicadores quantitativos disponíveis, em todos os dados, né? Passo Fundo superou os indicadores apresentados por Caxias do Sul, Criciúma e Ponta Grossa. Porém, esses resultados eles não eliminam os problemas estruturais que nós temos na cidade. Alta motorização, baixa presença de veículos de baixa emissão, necessidade de integrar mobilidade e meio ambiente e adaptação climática. A comparação ela também mostrou que bons resultados elas precisam ser convertidos em políticas urbanas permanentes. Caxias do Sul oferece uma referência num caminho de inventário, como já citado, e nos instrumentos de mobilidade. Criciúma contribui com a experiência do planejamento urbano e mobilidade, e Ponta Grossa apresenta medidas de acessibilidade em terminais de transporte e reforço de coletas seletivas. Passo Fundo ela pode utilizar essas práticas como inspiração, desde que preserve a realidade territorial que já existe na cidade. As iniciativas, em resumo, propostas nesse artigo trazem 8 frentes, que são o inventário municipal de emissões, o plano de ação climática, os corredores verdes, o fortalecimento da reciclagem, rede de mobilidade ativa, modernização do transporte coletivo, segurança viária e eletromobilidade gradual. São medidas, então, compatíveis com as cidades médicas, porque elas não dependem de grandes obras ou grandes custos para serem colocadas em práticas. Assim, dessa forma, Passo Fundo, a cidade dispõe de uma base excelente, uma base favorável para avançar na sustentabilidade urbana, mas o ganho real ele depende da transição de ações setoriais para uma estratégia climática integrada entre todas as ações e todos os planos. Aqui estão as referências utilizadas no artigo e agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e o Programa de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo, PPGAR, que dá Atitus Educação e a Fundamentação Meridional, que disponibilizaram os meios para a realização dessa pesquisa. Muito obrigada pela atenção.